fazer essa calça aqui. Ela é sem zíper, prega macho na frente, duas, e também duas na parte de trás. Ela é bem leve, tendência de verão. Essa é a segunda calça que eu estou fazendo. Depois eu vou fazer a out leg também, que também está muito em alta. E essa aqui, ela é de musseline, bem fresquinha. Corte sem molde. Cortou e a gente já costura bem fácil, dá para todo mundo fazer. E também é ótimo para qualquer tipo de corpo, PMG até GG. Então vamos lá? Cortar e costurar. Aqui com o tecido dobrado, eu já vou usar toda a largura do tecido para fazer a prega antes de cortar. Então você vai fazer a prega macho aqui no meio. Eu já vou puxar aqui. Ó, puxei, né? Dobrei. Fiz essa dobra e do outro lado eu puxo também e dobro. Quanto de profundidade? O quanto der o seu tamanho. Se você for maior, a profundidade fica pouca. Se você for menor, quanto menor você for de quadril, a profundidade aqui fica maior também, tá? Aqui eu vou puxar. Aí vai até embaixo. Dobrado, olha. Aqui e aqui. Pronto. Fiz isso aqui. Vê aqui o quanto que o meu dá. Acho que o meu dá 7. 7 de profundidade de cada lado. E aí você pega o shortinho. Eu vou fazer com esse short aqui. Esse short eu já fiz no canal, se vocês quiserem ver. Eu vou deixar o link aí na descrição. Ele é bem fácil de fazer e bem confortável. Então ele tem um cavalo grande do jeito que eu gosto, então vai ficar legal esse aqui. Esse aqui tem cós, então eu vou usar todo ele, já que essa calça que eu estou fazendo não tem cós. Vou posicionar bem no meio e vou ver, conferir o comprimento, se tá bom. Vai até embaixo, ver se o comprimento está bom pra você. Pra mim aqui está ótimo, tá perfeito aqui nesse comprimento, que eu já deixei de espaço até lá embaixo. Arrumo aqui o tecido. Então aqui já está na posição, essa parte aqui é a parte costa, então eu vou colocar aqui para dentro. Aqui você pode marcar com giz e depois cortar ou cortar já direto, tá? Na entreperna eu vou deixar um de margem de costura e vou deixar reto. Aqui eu só vou abrir e já vai ficar reto. Aqui é um de margem de costura também. Vou seguir reto aqui na parte de cima, que eu vou precisar por causa do detalhe da calça. Aqui na lateral eu vou deixar 2 de largura. E aí sigo abrindo até embaixo, fica muito pouco evasê, mas aproveita toda a largura da barra para ficar bem largo. Aqui, onde está dobrado é mais grosso. Aí você corta bem devagar aqui. Segue reto até o final aqui. Agora aqui, esse restante aqui é onde a gente vai fazer o detalhe. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aqui é só abrir. E aqui com giz eu já faço o gancho com um de margem de costura. E aqui eu vou subir inclinado. É como se eu fosse fazer quase um triângulo, né?
Aqui, ó, do ponto onde geralmente vai o zíper, eu subo assim, inclinado até a ponta do tecido aqui. Aí eu corto com um de mais de costura. Aqui eu baixo uns 2, mais ou menos, que aqui dessa ponta. E aqui eu começo a cortar bem fininho e vou até o 2 aqui, onde eu cortei, só pra dar uma baixadinha de leve. Só 2, tá? Assim. Pronto. Vou segurar aqui essa pence pra mim depois posicioná-la um de cada lado na mesma posição. Agora, para cortar a parte costa, deixa com a mesma prega que eu coloquei aqui, essa prega macho, você coloca também no tecido dobrado para cortar a parte costa. Você pega uma perna, coloca dentro da outra aqui. Uma perna dentro da outra que ajuda a você fazer o corte. E aí fica só a parte do cavalo costa, aí você posiciona e também coloca a prega aqui, essa prega bem no meio, vê o comprimento e aí você corta. Aqui, ó, já tô terminando de cortar a parte costa, e aí vem aqui, ó, na linha da entreperna aqui, tira a parte de cima e fica só com o gancho da parte costa. Aqui, ó, já cortei. Aí, para vir aqui na lateral, eu seguro aqui. Eu pego aqui a linha do meio e dobro, venho puxando, seguro um pouco aqui, até chegar aqui na lateral. Ó, cheguei na lateral, deixei 2 de mais de costura e segui minha vazê igual eu fiz na frente. Aí só falta cortar aqui, que é a posição, essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás. Aí você corta meio que inclinado. Deixa eu tirar os alfinetes daqui. Tem a mesma preguinha, tá? Da frente é a mesma. Coloco ali e vou cortar aqui com um de mais de costura. Pronto. Então aqui eu já cortei, o comprimento também já conferi, tá o mesmo da frente. Vamos organizar aqui onde vai ficar exatamente o local da sua prega. Primeiro aqui no gancho é reto aqui, né? Lembra? Aqui, ó, o gancho é reto. Então você coloca aqui alguma coisa, uma fita ou uma régua e deixa aqui, ó, certinho. Então o que você vai fazer? Aqui, que é a parte da frente, esse aqui é a frente. Então você vê daqui aqui a metade, que é onde vai o meio da sua prega, tá? Aí, sim, peraí, né? Da sua prega. Aí você vê o meio e vê o valor do meio até a área do zíper e aplica aqui até a fita, tá? Daqui até aqui, qual o valor que deu. Marca, eu já marquei aqui com giz onde deu o meu, que é bem aqui. Então, cada um vai tirar aí a sua medida. Não esquece essa sequência, senão a sua prega ela pode ficar mais pra cá ou mais pra lá. Então, é melhor ela ficar mais no meio, tá? Agora que você fez isso, você pode vir fazer a prega novamente. Vou pegar aqui. Aí, lembrando que o meu tecido é fino e em vez de revel, eu vou fazer forrinho, tá? Pera, meu amorzinho, deixa a mamãe pesar, tá? Aqui. Ó, vai pra ali. Senta aqui nesse outro, ó. Esse outro você senta, tá? Agora que está marcado aqui, eu vou até
dar uma ajuda e traçar aqui uma linha reta. Só um pouquinho. Pra ajudar a pegar. Eu pego aqui e empurro 6 a 7. Depende do valor da profundidade da sua. Minha deu 7. Coloco mais para dentro aqui. E vou segurar aqui até eu marcar a outra. Pego aqui e dobro até dar o 7, deixa bem arrumadinho. Pronto, aqui está certinho, eu marquei, agora eu vou, como que você vai fazer? Você faz do outro lado, também da mesma forma, tá? Aqui já está certinho no tamanho que eu quero, já determinei aqui, que está marcado com giz, eu estou vendo. Volto, aqui ó, deixo aqui onde está o giz marcadinho. Você pode também fazer, em vez de marcar com giz, passar ferro, que aí fica a vinca certinha, tá? Pronto. Trouxe pra cá. Vou pegar o alfinete aqui e vou segurar aqui, ó. Que aí vai ficar no lugar. Só aqui a parte de cima. Sem pegar a parte interna da prega. Tá vendo essa prega aqui? Não pega, tô pegando só a parte de cima. Que é 1 e 2 folhinhas aqui. Só pra segurar. Pronto, aqui, ó. Segurei. Agora eu vou levar pra lá. Tá vendo? Tá todo pra lá. Aqui está a marquinha de giz. Deixa eu reforçar aqui. E o que que é essa marquinha de giz que eu fiz? É onde vou costurar. Aqui você pode costurar o valor que é a altura da sua cintura até a linha do quadril, uns 2 dedos antes da linha do quadril. No meu caso, a minha linha do quadril aqui, esse meu short aqui, ele é mais alto. Ele vai dar uns 19. Daqui aqui, uns 19 vai ser o tamanho da costura que eu vou fazer. Não pode ser não muito pra cima, nem muito pra baixo. Você, na realidade, quando você vestir, aí você sente, assim, se você quer diminuir um pouquinho ou aumentar um pouquinho a profundidade da costura. Então, no meu caso aqui, o 19 vai dar 7. Aí aqui, ó, você passa a costura. Faz isso nos dois lados. Aqui na parte costa, já posicionei aqui a minha prega onde eu quero. Aí eu vou fazer o mesmo. Você pode dobrar para lá ou para cá. Vou daqui, vou vir até aqui. Aqui onde está o meio, eu vou marcar com giz. Estou marcando porque ela está aqui, ó, dobrada, tá vendo? Aqui, essa dobra. Então, eu estou marcando bem em cima, até onde eu quero. Quanto que eu quero? Até sempre o tamanho, até a linha do quadril. Então, eu já vim aqui, marquei. Então, agora que está marcado, eu seguro aqui, ó, empurro tudo para trás. Segura, tá? Não solta, não. Ó, tá segura aqui, onde está, e eu puxo toda ela pra cá. Pronto. E aqui eu marquei. E vou marcar a parte de baixo também, porque eu preciso que ela fique também no mesma posição. Pronto. Assim eu tenho os dois lados já marcado. Vou retirar um, fazer um e depois eu faço a outra, tá? Olha, aqui está marcado. Pronto. Agora eu venho, puxo aqui, seguro. E aí tá bem aqui a marca, ó, deixa eu virar para o outro lado, que aí você vê. Sem sair do lugar, que é pra... A minha linha tá bem aqui, ó. E é onde eu vou costurar. Vou posicionar aqui um alfinete. Aí passa a costura aqui. Aí quando você voltar, ela já vai estar na posição correta. Faz assim nos dois, tá? Agora a parte de trás não costura, simplesmente vem reto não, tá? Eu vou mostrar como que faz.
Aqui eu vou costurar e a gente, em vez de costurar reto, a gente vai inclinar. Vai fininho, terminando até o ponto que vai terminar aqui a costura. Mostra aqui. É como se eu estivesse fazendo uma pence. E a parte de trás, ela precisa dessa pence. Então, você faz e fica bom. Aí, você vai abrindo, tá? Até chegar na linha e no ponto aqui onde eu marquei. Dou um retrocesso. Se você não fizer essa de cima, aí fazendo reto, ela não vai ter aquela curvatura que você tem no meio costa. Todo mundo tem, né? Então, depois que fez aqui, entrei 1,5, aí você vai abrir. Quando você abre, fica certinho aqui, ó, na cintura, e aqui o quadril fica no tamanho igualzinho do seu short que você tirou aí. Que eu abro, aqui eu vou fazer assim, ó. Abre ela, assim. Olha aí que legal que fica. Tirar, deixa eu pegar aqui, aquela parte certinha da frente, onde a gente vai fazer o fechamento. Você vai no tecido dobrado, tá? Aqui eu não estou dobrando, mas no seu você vai no tecido dobrado. No meu caso, eu vou tirar inteiro, porque vai ser forro. Então, aqui eu posiciono em cima, também com tecido dobrado, e você vai pegar bem na curva. Tá vendo aqui? Não tem a curva do cavalo frente? Então, bem aqui na curva, ó. Tem que pegar bem no finalzinho. Aqui, deixa eu puxar mais. Pronto, bem no finalzinho. Aí, você copia, tá? E retira, que assim você vai ter o seu revel. Aí, você marca 15 aqui. Vou retirar. E vem até o biquinho aqui. Ele vai ficar um pouco inclinado, porque a parte da frente é um pouco maior. Então, estou tirando o revel. E aí, o revel fica aqui para fazer o nosso acabamento aqui de cima. Que é isso aqui que a gente vai precisar, tá? O meu é inteiro, então vou fazer com um shortinho dentro da calça, mas o revel é assim, para quem vai fazer um tecido sem precisar de forro, igual o meu, ok? Caso contrário, é só copiar o shortinho e fazer o forrinho, que dá certinho, como se fosse revel. Aí, a próxima costura, coloca as duas partes e costura aqui o cavalo da parte de costa. Aqui, ó, já costurei o cavalo e fiz aqui a prega já. Deixei já no lugar. Aqui você passa uma costurinha de segurança para segurar. Aqui, aí você pode tirar os alfinetes. Fica mais fácil de costurar depois, tá? Passando essa costura. Que costura de segurança é apenas passar uma costura sem ser na beirinha, um pouquinho mais pra cá. Depois que você costurar o revel, aí sim você pode retirar essas duas que está aqui segurando. É só pra segurar, tá? Um forro inteiro. Então, o revel é só depois que você faz aqui as pregas, você pega o seu tecido dobrado, tá? É só copiar aqui. Cortando depois que já está tudo aqui no lugar costuradinho, fica mais fácil de dar certinho, tá? Então, você corta no tecido dobrado. Eu tenho outro aqui já. Então, o que você vai fazer é costurar aqui no meio. Aí, depois ele vai ficar inteiro. Aí, sim, você vem e coloca o revel aqui fazendo o acabamento da parte costa, tá? Costurou. Aplica aqui em cima do direito aqui. Aí você passa a costura aqui em cima. Quando passar a costura, você vai virar e já vai ficar aqui com o acabamento da parte
costa. No meu caso, eu estou fazendo forro, então eu já fiz aqui meu forrinho. Deixa eu pegar aqui. Tirei a cópia já do shortinho. Vou colocar aqui em cima, o meu não é revel, e vou fazer o mesmo, só costurar aqui em cima. Vou colocar aqui na posição onde eu vou costurar as laterais, então ela tem que ficar solta. Passou a costura do seu revel ou do seu forro, aí já vai ficar aqui com acabamento, pode pespontar. Aí você já deixa essa parte aqui costa e vamos pegar a parte da frente, que a gente já tem o revel, e vamos aplicar. Tirou, né? Vai posicionar aqui em cima, para quem está fazendo sem ser tecido fino, é só revel. Então, costura aqui na parte de cima e vem até a curvinha aqui do gancho, bem aqui, tá? Aí aqui você para, que aí depois a gente faz o restante. Faz isso nas duas partes, costura, costura. E aí já deixa preparado. O meu é forrinho, então eu vou colocar o forrinho aqui e costurar. Mas é o mesmo jeito. Eu coloco aqui o meu forrinho e costuro da mesma forma. Costuro aqui e venho e paro aqui, bem no comecinho da curva. Aqui eu já tenho um que o outro lado eu já costurei. Costurei, parei aqui, ó, na curvinha. Agora eu vou desavessar. Faz isso aí. Pronto, desavessei aqui. Você vai colocar aqui os dois já com revel, tá? Esse aqui eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar, que é o meu forrinho. Aí aqui na curva, eu vou pegar e costurar até onde está a costura do revel. Venho e costuro. E aí depois a gente vai voltar aqui, já vai estar costurado. Aí eu vou terminar de fazer o posicionamento aqui, tá? Deixa eu ir lá terminar isso aqui. Pronto, ó, costurei aqui o gancho, para aqui bem na costura. Aí você vira aqui, já fica aqui encaixadinho aqui, ó. Está preso. Esse aqui por baixo, esse aqui por cima. Aqui fica aberto, mas é transpassado, não tem problema. Agora, bem aqui no começo, tem que dar uma costurinha aqui, para que ele fique bem presinho, tá? Então, é uma costurinha aqui de 2, depois da última costura aqui do gancho. Como dar essa costurinha aqui? Para não ficar aqui fora a costura. Pode ficar? Pode, mas por dentro é melhor ainda, que fica escondido. Você vem aqui, ó, por baixo do seu revel ou do seu forro. Puxa, eu estou segurando aqui, tá? Segura. Posição. Venho até aqui, aí você acha a costura do seu revel ou do seu forro. Aqui, aí você segura deste lado aqui. Aí você vem aqui, alfineta. Pronto. E aí você vem e dá essa costurinha aqui, em cima da costura do revel. Costura, vai e vem, vai e vem. Aí quando você voltar, ele vai estar preso. Deixa eu fazer aqui com alfinete. Vamos supor que eu já costurei, daí eu voltei. Aí quando eu volto aqui, ó, ele já está, essa curvinha aqui já está presa. Aqui, ó, ele para aqui mais aqui em cima. E assim eu posso pôr o botão tranquilo, que não vai abrir. Lembrando que a calça não é para ficar colada, é para ficar mais soltinha. Um de cada lado soltinha, fica bem legal, porque além de ser um tecido bem fluido, ele não vai ficar fazendo papinho aqui, ele fica bem assentadinho. Agora que está pronto aqui, eu vou alfinetar no lugar aqui. Depois eu vou fazer as casinhas de botões, eu vou pôr 2 aqui do cos. E aí a gente vai agora fechar as laterais e a entreperna. Aqui na parte de trás, né, eu já coloquei também
ou você está com revel ou está com forro, como eu já coloquei. Ah, você já pode tirar essa costura aqui de segurança que eu coloquei. Eu já tirei da frente, mas ficou faltando essa aqui. Retira, porque agora já está presa, né? Aqui na frente acho que tem também. Pronto. Agora você vai colocar frente e costa aqui. E vamos costurar as laterais, que é a parte mais fácil. Eu acho que é isso, né? As laterais. Coloca aqui. Aí você vai costurar, tem várias maneiras de costurar, para que fique um bom acabamento. Mas aí você levanta seu revel ou seu forro, como eu estou aqui fazendo forro. Coloca aqui na lateral, ó, costura com costura. E se você está com revel, vai costurar mais ou menos daqui. Aí vai até a barra, costurando a lateral, tá? Até embaixo. E assim faz do outro lado. E eu, como estou com forro, eu vou costurar daqui até embaixo e a minha entreperna da calça. Feito isso, também não esqueça já de fechar a parte da entreperna, que também é a parte mais fácil. Começa sempre do fundo, aqui do gancho. Costura até a barra, aí você vem e costura até a barra. Assim você já fecha o gancho também e fecha as laterais. Aí a gente volta, experimenta também para ver a barra, aí faz a barra também. Aí eu vou mostrar aqui como faz o fechamento dos botões. Pronto, ó, já fechei aqui as laterais, a entreperna já fechei e fiz acabamento. E aqui eu já fiz as duas casinhas de botões aqui. E os dois botões, eu fiz esse aqui que é de pezinho. Não é o mesmo tom, mas eu achei que ficou interessante, é o que eu tinha. Então eu coloquei aqui. Aqui já fiz a costurinha também, né, que fica presinho aqui, ó. Vendo? Ele para bem aqui, tá costurado. E veste sem problema algum. Aqui na prega da frente, eu subi uns 2 centímetros, abri, deixei mais abertinho os 2 a mais, porque eu achei que ficou mais bonito, ficou mais fluido a peça. Então aqui você fecha e aí fica sobrando a outra parte aqui que a gente tem que fechar e eu coloquei este botãozinho aqui para fechar, porque aí segura e não fica caindo. Aí como coloca aqui se não tem casinha? Com azélia, você faz uma tirinha e costura aqui. Como você costurou se não tem costura aqui? É simples, eu costurei apenas no seu revel ou no forro. No caso aqui eu costurei no meu forrinho, 2 costurinhas para ficar bem firme na posição correta, onde vai ficar aqui o botão. E ao fechar ele fica certinho. Aqui do outro lado não tem nenhuma costura. E aí você acha que você vai apenas costurar aqui, isso vai dar certo? Não, tem o truque para que você mantenha isso aqui lisinho, igualzinho está em mim, sem nenhuma ruguinha. Para isso acontecer com este botão e a azélia aqui, para que não fique saindo e nem fazendo uma bolha aqui do lado de fora, você tem que fazer essa costura que eu vou explicar. Aqui tem a costura da prega, não tem? Então você vai passar uma costurinha bem no meio aqui. Uns 8,
centímetro aqui. Costura, costura. E aí fica preso com a parte de baixo e ele não vai sair desta maneira. Fazendo isso, ele fica firme, aí a Zélia segura o botão e não sai e nem faz ruga. Então tem que fazer essa costura, tá? E essa costura é em toda a cintura. Tem costura aqui, passa bem no meio. A outra prega aqui da parte de trás, também passa uma costura no meio, passa uma costura, eu já fiz aqui, tá? Nesses aqui todos. Você quase não vê, mas tem sim uma costura bem aqui, ó, no meinho. Aí o que acontece? Olha, deixa eu... Ó, tá vendo? Ó, tá preso, ele não sai, ó. Preso, não sai. Tá preso. Agora esse aqui sai, ó, porque ele não está costurado. Foi o único pedaço que eu deixei só pra mostrar pra vocês. Aí você vem prendendo todo ele. Aqui, quando você põe os botões, se não tivesse presinho, aqui, ó, igual tá preso, ó, tá vendo? Os botões não seguraria, faria bolha na parte da frente, não ficaria lisinho. Por isso que tem que fazer esse tipo de costura, tá bom? Aí fecha aqui, ficou desse jeito aqui na parte de trás. Eu não mexi, tá? Até a linha do quadril mesmo, que aí ficou com um caimento bom essa prega aqui. Se você sobe mais, se você quer mais aberto, aí você sobe mais. Aí ele fica mais aberto, aí vai de gosto, tá bom? E aí eu fiz aqui a barra, a minha barra ficou bem larga, olha. Esse tamanho aqui, quase todo o tecido, né? E fica muito bonito, bem fluido, fica bem elegante. Então, é isso, essa é a costura de hoje. Eu espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!